Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui para dar aquela pregadinha. E hoje nós vamos continuar a nossa série do Sermão do Monte. A gente concluiu agora no vídeo anterior todos os versículos de Mateus 5 e vamos começar hoje com Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo você dar uma conferida. Eu acredito que a sabedoria das palavras de Jesus aqui é simplesmente inesgotável. Eu acredito que essas palavras de Jesus são carregadas de significado e princípios para a nossa vida como cristãos e seguidores de Cristo. Então, Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Sabe, isso é algo que a gente consegue ver várias vezes nas palavras de Jesus, no estilo de vida dele, que o importante não é só fazer a coisa certa, mas fazer do jeito certo. Sabe, se o seu coração é agradar a Deus, ele não pode ter ao mesmo tempo o desejo de te exaltar, o desejo de construir para você um nome, um ministério com as coisas que você faz como se fossem para Deus. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui é muito forte. A única recompensa que essas pessoas ganham é a própria coisa que elas desejavam, que era ser visto fazendo o que elas queriam. Só que existe algo muito maior aqui. E eu não quero nem só falar sobre recompensas eternas e uma recompensa terrena, tão rasa, tão superficial. Nesse caso aqui, porque a gente tem que buscar estar na eternidade, cara, onde não tem traça e nem ladrão. Mas eu acho que a gente não precisa nem chegar nesse nível, que é muito mais lógico. O que a gente tem que fazer é juntar para nós tesouro no lugar certo. E eu quero focar aqui em agradar a Deus, porque eu acredito que como cristãos esse tem que ser o nosso desejo, certo? Cara, o tempo todo no seu ministério, Jesus servia e amava as pessoas sem esperar algo em troca, sem esperar que ele fosse ser visto pelos outros, famoso ou aclamado pelo que ele fazia. Na verdade, e muitas vezes, Jesus, por amar as pessoas e servir elas, ele foi criticado. Mano, Jesus tinha um coração tão impressionante para amar e servir as pessoas, e a gente tem que ter isso também. Sabe, a gente tem que entender onde está o nosso coração quando a gente está fazendo essas coisas pelos outros. Porque aqui na Terra a gente é muito externo, a gente consegue ver os frutos que as pessoas estão dando, os resultados do ministério, a vida com Deus delas. A gente consegue imaginar, mano, aquele cara é muito bom, aquele cara é muito joia, só que Jesus é quem discerne os pensamentos, as intenções, ele olha para dentro do coração do homem. E se o nosso objetivo é agradar ele, é com isso que a gente tem que estar preocupado, em fazer a coisa certa do jeito certo. Sabe, é muito fácil a gente fazer algo de legal quando todo mundo está olhando, porque aquilo acaba virando crédito para nós mesmos. Tipo, a gente fica parecendo crentão, tá ligado? E eu acredito que na vida de todo mundo tem isso, mas a maior definição de caráter é quem você é quando ninguém tá olhando. Sabe, fazer algo por alguém, mesmo que ninguém nunca saiba o que você fez, porque Deus tá de olho, ele não deixa essas coisas passarem. E sabe, a intenção de Jesus nunca foi se exaltar. Na verdade, Jesus se humilhou o tempo inteiro para servir aqueles que eram menores do que eles. E cara, e Jesus, que era Jesus, para falar a respeito de si mesmo, as poucas palavras que ele disse: eu sou manso e humilde de coração, em Mateus 11:29. Sabe, Jesus ensina os discípulos que se alguém quer ser grande, o caminho para a grandeza não é se exaltar e crescer no ranking como tudo no mundo. Mas a lógica do reino de Jesus é um reino de cabeça para baixo, ao contrário. Porque no reino de Jesus o maior é aquele que serve, aquele que entrega, aquele que abre mão. Eu quero ler agora com vocês Mateus capítulo 20, do 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mano, se o próprio Filho de Deus veio para essa terra para servir, para se humilhar e não para ser exaltado, o que faz a gente pensar que a gente tem o direito de fazer o contrário? De que a gente é importante o suficiente para servir os outros com a intenção de crescer o nosso nome, de crescer o nosso ministério, como se isso fosse um negócio ou uma marca. Sabe, se nunca foi o coração de Cristo, isso nunca devia estar na gente. Sabe, usar o evangelho como uma ferramenta para o nosso crescimento, para crescer o nosso nome.
Meu amigo, isso acontece tanto hoje em dia, mas isso está tão longe do coração e do DNA do Evangelho. Sabe, fazer a coisa certa é muito importante, mas a gente tem que fazer isso do jeito certo, com o coração certo, se a gente busca agradar a Deus. Então, cara, nessa semana, medite nessas palavras de Jesus e se permita viver na audiência de uma pessoa só, que é Jesus. Saber que esse é o juiz que você tem que agradar. Vamos, sabe, orar e confiar nas mãos de Deus para a gente melhorar cada vez mais e abrir mão de querer que a gente seja exaltado, ou que a gente seja visto, ou que a gente seja, sei lá. Mas vamos olhar para Jesus, nosso irmão mais velho, e buscar ser como ele é. E servir as pessoas de todo o coração, em segredo, sabendo que a gente faz isso para Deus e não para agradar os homens. Então, tenha uma boa semana e Deus abençoe vocês.